Eu já tenho idade demais, eu já vivi demais, eu já tenho experiência demais, e eu não vou enganar o povo mais uma vez. Eu já tenho idade demais, eu já vivi demais, eu já tenho experiência demais, e eu não vou enganar o povo mais uma vez. Pessoal, Lula prometeu que o povo não seria mais enganado. Quando a gente pensa que a coisa está melhorando, é porque, na verdade, está indo de mal a pior. Vocês se lembram do famoso mensalão? Aquele que parou o país e envolveu 100 milhões, mas era brincadeira de criança comparado aos 42 bilhões do petrolão que veio em seguida? Agora temos o aposentolão, a fraude do INSS chegou a 90 bilhões. Não foi de Caixa 2 e nem de estatal. Estão mexendo com o suado dinheiro agora do aposentado. E aproveite, por favor, deixe seu like, dá uma força aqui pra gente, para fortalecer nosso canal, compartilhando com amigos e familiares. E diga de que lugar do mundo você está comentando. O Brasil está presenciando o que pode ser o maior escândalo de corrupção da história do nosso país. Segundo a TCU, só em 2023, mais de 35 mil aposentados e pensionistas denunciaram uma coisa inacreditável. Estavam descontando dinheiro da aposentadoria deles por empréstimo consignado que eles nunca pediram. Agora, quer saber o valor só em 2023 com esses empréstimos consignados do INSS? 90 bilhões de reais. Em apenas um ano, esses empréstimos consignados do INSS movimentaram 90 bilhões de reais. E piora. E muito, porque não é só o INSS que está no meio dessa sujeira. A Dataprev também está sendo investigada por envolvimento. Sabe quem que é a Dataprev? É só a empresa que é responsável por guardar e proteger os dados da Previdência Social. É ela que tem a biometria dos aposentados. Imagine dedicar a vida inteira ao trabalho, aposentar-se esperando um pouco de paz e acabar escravizado por dívidas. Essa é a realidade de milhões de aposentados no Brasil. Hoje, mais de 90 bilhões estão comprometidos em empréstimos consignados, um sistema que deveria ser uma solução emergencial, mas que virou uma armadilha permanente. E não para por aí. Outros 6 bilhões são arrancados das aposentadorias todo ano para pagar taxas de associações e clubes, muitos dos quais o aposentado nunca se associou de forma clara ou consciente. São descontos automáticos, silenciosos e muitas vezes abusivos. Enquanto isso, bancos batem recordes de lucro em cima dos mais frágeis. E o governo Lula diz que está atento, mas será que há realmente vontade política de enfrentar essa indústria bilionária? Nós estamos diante daquilo que pode ser o maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E tudo isso se inicia com a fraude do INSS no valor de 6,3 bilhões de reais, que foi deflagrado após a operação da Polícia Federal aqui no nosso país. E em 2023, o TCU avisou o INSS sobre essas fraudes e mandou o órgão mudar o sistema, mas o esquema da corrupção institucionalizada foi mantido pelo governo do PT, pelo governo Lula. Vocês têm noção tanto que isso é sério? Tem indício de vazamento de dado deliberado de dentro. E não acabou. Só piora, porque se é empréstimo consignado, tem instituição bancária no meio disso. Vocês têm noção do tamanho disso? Eu já falei em outro vídeo e falo de novo. É incrível como essas coisas sempre acontecem durante o governo do PT, sempre acontece com o Lula no poder, ou com o Lula envolvido, ou por indicados pelo Lula. Vocês têm noção do que está acontecendo? Velhinhos, idosos que passaram a vida inteira trabalhando honestamente e agora estão sendo roubados no momento que mais precisam de paz. Num país que hoje está caríssimo sobreviver, com o básico ficando cada vez mais inacessível e o pouco que eles têm está sendo tomado por um sistema podre, protegido por um governo covarde e mentiroso. O que o governo Lula tem feito? Nos últimos meses, o governo tem anunciado algumas medidas pontuais como revisão nas regras dos consignados, tentativa de limitar juros e impedir que aposentados comprometam mais de 35% da renda com dívidas, bloqueio de novos descontos automáticos de associações suspeitas de cobrança indevida após denúncias crescentes. Criação de grupos de trabalho com INSS, Ministério da Previdência e Procon para analisar fraudes e abusos nos empréstimos. Mas há um problema central.
Até agora, não houve uma ação estruturante e definitiva. As medidas são fragmentadas e o lobby dos bancos e instituições financeiras segue forte. A maioria das propostas ainda depende do Congresso ou de vontade política para sair do papel. Em resumo, há discursos e gestos, mas a verdadeira solução, com transparência, regulação firme e proteção real ao aposentado, ainda está longe de se concretizar.